Nós vamos compor a mesa agora com os debatedores para haver a exposição dos resultados aí da rodada da manhã. A gente vai dividir entre as duas mesas aqui. Eu queria convidar o Eduardo Filgueiras, que é gerente de abastecimento e petroquímica do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O Jean Lecorre, que é vice-presidente da PCG. O Marcelino Guedes Ferreira Gomes, que é diretor de terminais e oleodutos da Transpetro. O Jefferson, o Luiz Antônio Sobrinho, que é gerente da área de abastecimento da Petrobras. O Jefferson Paranhos, que é superintendente de fiscalização da ANP. E a Cláudia Akio Ishihara, que é diretora do Departamento de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Ministério das Minas. Não, Cláudio, já participou. Do Ministério de Minas e Energia. Tá, a gente vai pedir mais uma cadeira ali e convidar também o Paulo Miranda, que é representante do presidente da Combustíveis. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dividir o microfone. Nós discutimos a nossa mesa, com uma mesa heterogênea, né? Nós discutimos álcool e biodiesel. Eu vou fazer a parte da apresentação do álcool, daquilo que nós levantamos aí como pontos críticos e, digamos assim, algumas soluções que a gente conseguiu vislumbrar para o setor. E depois o Alcides vai falar sobre a parte do biodiesel, né? Meu nome é Edson Chi, eu sou gerente executivo de suprimento da BR Distribuidora. Antes de mais nada, eu só queria fazer uma menção, né, que evidentemente é uma oportunidade ímpar essa que nós tivemos hoje, mas é importante a gente salientar que até em função do tempo exíguo, né, a gente teve, digamos assim, não tivemos aquele tempo que nós gostaríamos. Possivelmente, algum item que nós vamos colocar aqui daria seminário aí para um dia inteiro, se não fosse uma semana, né? Mas eu acho que o importante é a gente fazer o exercício, digamos, daquilo que a gente entende que são gargalos, são pontos que nós achamos que tem que ser tratado para que a gente tenha, tanto para o álcool como para o biodiesel, nós tenhamos aí melhores condições a nível de país, né? Bom, nós, em termos do etanol, nós elencamos aqui algumas fragilidades que a gente detectou hoje, que não está em ordem de prioridade, mas que nós detectamos hoje. A primeira delas é algumas inadequações na parte de fiscalização, né? Esse é um assunto que a próxima mesa vai debater muito, mas os participantes do nosso grupo fez questão de colocar que isso é um aspecto que tem trazido dificuldade para nós a nível de fiscalização no etanol, né? Outro aspecto que tem pesado muito em termos de fragilidade é a influência que hoje o etanol tem pela influência pelo próprio petróleo e pelo próprio açúcar, né? Hoje, na nossa mesa, nós comentamos, o Eduardo, se não me engano, comentou o seguinte: se não fosse o nível do preço que está o petróleo hoje, possivelmente a gente nem estaria hoje de manhã discutindo os aspectos do álcool, né? Mas a proporção está em um determinado nível que hoje é um combustível que a gente sofre uma influência muito grande, e não somente no petróleo, como o próprio açúcar no mercado internacional também. O outro aspecto de fragilidade foi o risco de oferta superior à demanda, né? Esse é um aspecto que tem sido debatido muito em todos os fóruns que se trata do assunto. Por quê? Porque quando esse aspecto ocorre, quer dizer, você tem uma oferta superior à demanda, o risco de volatilidade de preço, a instabilidade de preço, é uma coisa que se verifica com muita constância, né? Um outro aspecto também muito debatido, né, e a gente trata dele um pouquinho mais à frente, mas é uma fragilidade, é um questionamento que está presente a todo momento, é o aspecto do mercado interno versus mercado externo. Quer dizer, a gente entende que ainda é uma fragilidade porque
carece de algumas definições, carece do planejamento energético para que a gente possa tratar mercado interno versus mercado externo. Um outro aspecto também, que já foi muito discutido, o aspecto de logística, né, da logística da distribuição, tanto no mercado interno como para os projetos de exportação, que no momento temos vários no país. Um outro item que é muito discutido faz muito tempo é o aspecto do estoque regulador. Foi definido no passado uma lei, essa lei ela não sofreu a devida complementação. Hoje se discute muito a quem cabe estoque regulador, se realmente tem que se vestir em tancagem ou não, mas a gente vai ver que nós vimos em outra situação, nas sugestões, que parece que ela poderia ser um início para que a gente pudesse, digamos assim, superar esse obstáculo, né? E, mais uma vez, apesar de não ser uma matéria da nossa área, mas foi muito fortemente colocado também o atual modelo de tributação, que o próximo grupo vai explorar com mais profundidade. A nível de oportunidades, basicamente foram essas que nós vimos, né? Quer dizer, entende-se hoje que, até pela própria história, né, desde quando você teve a criação do PROALCO até hoje nós temos já uma situação relativamente madura, né, que é um parque produtivo estabelecido, as indústrias adaptadas a uma série de coisas, inclusive tecnologicamente, e temos já um mercado maduro. Quer dizer, apesar de vários problemas que nós temos ainda dentro desse mercado, mas é fundamental que a gente tenha o conhecimento e tenha a certeza, né, de que hoje nós temos aí a nível como oportunidade para o país, um parque produtivo estabelecido, um mercado maduro que pode ser alavancado com algumas ações adicionais. Bom, a nível de desafios, né, a gente vê o aumento da produtividade e competitividade, quer dizer, é sabedor hoje, né, que a indústria do álcool, né, ela é uma indústria que ela tem aumentado a produtividade. Todos os anos nós vemos os dados, principalmente da indústria da cana, que existe um aumento da produtividade, existe uma competitividade, mas são desafios que a gente entende que, para que se possa, digamos assim, crescer nesse mercado, é necessário que isso ocorra, porque produtividade para que tenhamos custos mais baixos, redução dos custos de produção, né? Um outro aspecto também, um desafio para a nossa indústria é se preparar para a concorrência internacional, né? Hoje a gente vê, nós comentamos ainda hoje nós temos o que? O Brasil e Estados Unidos praticamente como os grandes produtores, os grandes consumidores, né? E tem muita coisa acontecendo fora do país. Investimento em novas tecnologias é uma coisa que nós discutimos muito hoje. Por quê? Nós temos que nos desenvolvermos tecnologicamente aqui dentro do Brasil, assim como no mercado americano, no mercado europeu, hoje se estuda outras linhas tecnológicas que não seja somente a cana-de-açúcar. Quer dizer, a gente entende então que esses são desafios, né, grandes desafios que nós temos dentro da nossa indústria, né, para a garantia do suprimento de etanol, tanto aqui no Brasil, e caso seja necessário no exterior, já que existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos nessa área. Bom, e como sugestões, né, foi muito debatido por nós, aqui, desculpa, aqui talvez foi um equívoco, não é planejamento estratégico, é planejamento energético. Depois eu pediria para que a gente fizesse uma correção, é planejamento energético e não estratégico, né? E como base, né, aliás, a Graça até colocou agora há pouco, nós temos entendido e temos discutido muito internamente isso aqui, quer dizer, é um planejamento energético onde nós temos que fazer estabelecimento de estratégia de longo prazo para o etanol na matriz energética brasileira, considerando também as estratégias para exportação. Ou seja, hoje a gente não sabe, nós temos aí a definição não temos definição, eu diria, metas talvez, né? Nós não sabemos quando, por exemplo, como foi montado o gás natural, né? Existia um número, não se sabe de onde apareceu, né? Mas era 12%, mas esse número ele serviu de balizador para uma série de políticas que foram desenvolvidas, né? No caso do álcool, a gente não tem essa definição, né? Nós não temos a definição. Como também não temos a definição de onde nós queremos chegar para a nossa estratégia de exportação. Nós sabemos que existem vários grandes projetos para a exportação do álcool, para a Venezuela, para Japão, etc, etc. Porém, nós temos que partir de um determinado número para trabalhar isso aqui na cadeia produtiva toda, chegando inclusive até na própria produção da cana-de-açúcar, né?
Uma outra sugestão é não haver a subordinação da exportação ao mercado interno. A partir do momento digamos assim, que você já tem as definições do mercado interno, o que é necessário no mercado interno, você não tem que fazer nenhuma subordinação para exportação. Ela vai fluir normalmente a partir do momento que nós tenhamos já esses itens definidos no nosso planejamento energético. Uma outra sugestão que, digamos assim, a gente não detalhou o que seria, digamos assim, a palavra valorizar, né? Mas foi colocado muito bem pelo representante dos produtores, que é valorizar a produção internacional como oportunidade do mercado brasileiro. Quer dizer, hoje se discute muito, né, o que está acontecendo lá fora. Porque nos eventos que você participa, aí, tanto aqui dentro do país como lá fora, em muitas situações o pessoal procura, todo mundo está interessado no algo nacional e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, você vê questões um pouco diferentes. Nos Estados Unidos, na Europa, como eu já falei antes, o pessoal investindo muito em muita tecnologia que não é da cana-de-açúcar, né? E também, como colocou o representante dos produtores hoje para a gente, a partir do momento que, quando você vê uma nova usina, várias usinas também se desenvolvendo lá fora, isso nos dá muito mais tranquilidade a nível de mercado interno. Quer dizer, então nós temos que também valorizar essa produção internacional como oportunidade no mercado brasileiro. Um outro aspecto também que nós discutimos muito hoje é o seguinte, quer dizer, como garantir o nosso mercado interno, como a gente garantir que não ocorra essa grande volatilidade de preço que ocorre no momento, né? Embora foi dito aqui, olha, volatilidade é uma coisa que faz parte do negócio, mas nós entendemos que em algumas situações poderia haver mecanismos para que a gente pudesse minimizar isso. Houve uma tentativa do governo, uma discussão que foi aberta recentemente, e que seria muito conveniente que houvesse contratos de longo prazo entre os distribuidores e os produtores. Isso aí tem pontos positivos, pontos negativos, que a gente talvez não vale a pena debater aqui, mas uma coisa que se sabe é que através da Bolsa Mercantil de Futuro, talvez nós pudéssemos chegar a um consenso. Mas isso tem um impeditivo hoje, aí de ordem legal sobre, digamos, como é dado o tratamento para o produtor e como é dado o tratamento para o distribuidor. Mas, sem dúvida, esse seria um mecanismo que poderia ser muito positivo para a gente a nível de garantia de suprimento e também uma maior estabilidade de preços. E, finalmente, como a gente colocou lá nos pontos críticos, né, estoque regulador. Quer dizer, estoque regulador é um aspecto importante. Nós, no país, nós tivemos esse início de ano um acontecimento que foi muito preocupante, né? Houve a possibilidade de faltar álcool no país, houve uma intervenção, não houve reuniões, né? Inclusive com o próprio governo federal, no sentido de que isso fosse sanado. E a gente, nessa hora de crise, entre safras, sempre ocorre aquela discussão. E o estoque regulador? A quem cabe fazer estoque regulador? Quem fica com essa conta e assim por diante? É um assunto que já vem sendo debatido no país há muito tempo. Existe legislação sobre isso, só que também ela não foi aplicada. Então, a gente entende o seguinte, que a partir do momento que houvesse uma definição sobre a variação do percentual de álcool anidro na gasolina, para os períodos de safra, período de entre safra, né? Nós teríamos assim uma disponibilização, por exemplo, o Eduardo falou hoje para nós, que uma conta que ele já fez, que numa variação de 20 a 25, estaria disponibilizando em torno de 1,8 bilhões de litros no mercado, que já seria automaticamente um estoque regulador, que permitiria com que nós não passássemos por essa possibilidade, digamos assim, de ter falta de produto, né? Nem um excesso muito grande, o que certamente poderia garantir um preço mais estabilizado para o mercado, que nos desse mais garantia para todos nós, tanto para os nossos produtores como para nós distribuidores. É isso que eu tinha a colocar. Agora o Alcides fala sobre o que os dias. Boa tarde a todos. Pode primeiro? A
minha tarefa ficou mais simples aí depois da apresentação da Graça, que ela já varreu vários pontos aí que eu vou falar aqui, né? Também esses itens não estão em ordem de prioridade, apenas foi discutido e colocado nessa ordem, né? Mas uma das fragilidades importantes é o preço da matéria-prima. O biodiesel, mais de 80% do custo dele provém da matéria-prima, o óleo vegetal. E esse óleo ele tem variado muito, né? Em função do própria implantação do programa biodiesel. O seco, por exemplo, ele tinha um preço de 500, 600 reais por tonelada, hoje está o dobro, está 1.100 reais a tonelada. A soja aumentou 40%. Né? Então você tem uma volatilidade bastante grande de preço, e isso aí certamente vai influenciar o preço do biodiesel. E todo programa tem que ter sustentabilidade, tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. Se não tiver um dos três pilares falhar, o programa ele não sustenta. Né? Então essa questão do preço da matéria-prima é importantíssima e tem que ser, é uma das fragilidades do programa. A outra fragilidade é a questão da garantia do abastecimento do mercado. E aí eu chamo sobre 3 aspectos. Né? O primeiro é por conta do próprio produtor. Esse programa é um programa que nós estamos começando agora, ao contrário do álcool, né, que já tem 300, 400 anos aí de existência, né? Nós estamos aprendendo a produzir biodiesel, né? Você vê aí, hoje nós temos 4 produtores ativos, né? 8 devem entrar em produção agora até o ano que vem, e a gente tem muito que aprender com isso, né? É a questão da produção, da própria produtividade da planta, é a questão da localização, da logística. Você tem vários aspectos aí que faz com que você tenha que analisar as fragilidades. Então nós temos a parte do produtor, a parte de mercado, por exemplo, né? Essas autorizações, por exemplo, de B5, B20, B30, isso aí afeta todo o mercado, né? Você começa a autorizar quantidades de biodiesel superior àquela que o mercado pode fornecer, pode oferecer, você vai ter problema de desabastecimento. O terceiro item, mas tem outro item importante, é a questão da logística, né? Os produtores nem sempre eles ficam onde a gente quer que seja, né? Eles ficam próximos das fontes produtoras agrícolas, né? Ou num baricentro entre a fonte produtora agrícola e o mercado consumidor. Então você vê problemas das distribuidoras pequenas, elas vão ter um sério problema no futuro, porque muitos dos produtores que estão localizados próximos dos centros consumidores vão estar já com toda a produção, talvez, né, vinculada ou comprometida com essas grandes distribuidoras. E as pequenas elas vão ter certamente dificuldade de obter matéria-prima para poder vender o biodiesel B2. Bom, outro problema é a questão da segurança do financiamento. Essa questão não é que vai ou não existir, mas certamente é uma fragilidade caso não ocorra, né? Então, é o financiamento na produção agrícola e no desenvolvimento, na aplicação em pesquisa e desenvolvimento. E a questão da fiscalização também é uma fragilidade, né? Hoje, bom, a fiscalização é uma fragilidade à medida que você tenha dificuldade, por exemplo, né, de obter o percentual exato, né, de biodiesel no diesel. Esse é um problema que a gente vai começar a ter a partir de agora, né? Então vão ter fraudes, deve ter fraudes aí de pessoas, né, de empresas, de distribuidoras que vão vender biodiesel B2, sendo diesel puro, sendo B1, B1,5, B1,3. Então é um problema que a gente antevê que isso vai acontecer. À medida que o biodiesel for mais caro, um pouquinho mais caro que o diesel, certamente vai ter alguém tentando tirar proveito desse problema. O outro problema é com relação à fiscalização do selo social. Então nós estamos aí, todos os produtores aqui que forneceram o produto via leilão, tem que cumprir certas regras do selo social. E isso daí a gente espera que esteja sendo fiscalizado, mas
não tenho garantia que isso esteja fiscalizado. Né? Pode passar, Rodrigo. Bom, oportunidades é muito parecida com o álcool, a menos que seja parecido os termos, só que tudo que vale para o álcool aqui é ao contrário. O mercado do álcool é o mercado maduro, aqui é o mercado novo. Isso aí também induz uma série de oportunidades. Nós podemos fazer agora, construir o mercado, talvez, né, com bases mais justas, né, com tudo que nós aprendemos com o álcool, nós podemos jogar aqui os erros e acertos e jogar dentro do programa do biodiesel. A possibilidade de indústrias disseminadas pelo país. O álcool, nós temos 80% da produção é basicamente São Paulo, Sudeste. Né? O biodiesel, nós podemos colocar ela em qualquer ponto do país. Com isso, você cria uma outra oportunidade de mercado, né? Que não aquelas do Sul-Sudeste. Nós temos a produção ao mercado externo, que isso aí pode ser uma oportunidade bastante boa, desde que você tenha, por exemplo, condições propícias, né, uma homogeneização da especificação do biodiesel, preço, né, competitivo com o preço internacional e com ganhos de produtividade das diversas matérias-primas. Nós estamos começando o biodiesel e nosso biodiesel é fortemente calcado na soja. Agora existem outras oleaginosas que são mais propícias à produção de biodiesel que pode ser e deve ser desenvolvida para baixar custos, né? Você tem uma curva de aprendizagem que você reduza o custo de produção do biodiesel. Os desafios são muito voltados para as fragilidades. Né? Nós temos, como também não está em ordem de prioridade, nós temos um desafio grande de reduzir os custos de logísticas. Então, você tem, por exemplo, hoje nós temos 4 fornecedores, nós temos que levar para o Brasil todo.